fala de artropatias autoimunes, a gente tem que lembrar, primeiramente, né, que a gente está falando ali de desordens do sistema imune adaptativo, que foi lá no comecinho que a gente falou, né? Está acontecendo ali uma desordem do sistema imune adaptativo, comprometendo, né, a parte sinovial, a parte inflamatória, com artrite, que às vezes é muito agressiva e às vezes quase sempre destrutiva. Bom, tem alguma mudança que está acontecendo aí nos nossos estudos em reumatologia. A artrite reumatoide, ela é bem mais entendida como uma doença sistêmica do tecido cognitivo, como eu coloquei inicialmente nos nossos primeiros slides. Mas devido ao tratamento atual, tá? Não só da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mas da Sociedade Americana de Reumatologia, das sociedades europeias de atendimento ao paciente reumatológico, a artrite, essas artropatias, estão sendo vistas hoje em dia como doenças autoimunes, né, autoimunes, por causa ali daquele processo todo que nós vimos lá no início, que é aquela mudança ali no sistema imune adaptativo. Então, a gente está chamando agora de artropatia autoimune. E aí vocês vão me perguntar, mas eu encontrei no livro que não é assim, né? A gente está falando agora de atualidade. Do que realmente tem sido mais estudado. Que realmente, essas doenças reumatológicas, outros fatores desencadeiam os principais sinais e sintomas, e não só a gente pode chamá-la de doença sistêmica de tecido cognitivo, tá? Então, pensem mais agora como artropatia autoimune, porque essa mudança já está acontecendo, principalmente para as pessoas que estudam reumatologia, e vocês já estão vendo como tudo acontece. Então, essas artropatias autoimunes, elas ocorrem como resultado ali da perda do mecanismo de tolerância imune, que aí gera a ativação de células linfocitárias. Só para a gente relembrar, quando o sistema imune, né, ele foi ativado, né, quando a gente fala do sistema imune adaptativo, nesse sistema imune adaptativo, a gente vai encontrar a presença dos linfócitos T e B, tá? Então, eles são responsáveis pelos processos ali que vão estar por vir, que inclusive vai ser as inflamações, a fagocitose do patógeno, ou, se tiver uma disfunção nesse sistema, o paciente evolui para uma doença autoimune. O mecanismo dependente, né, de tudo isso que está acontecendo, né, são fatores genéticos e fatores ambientais. Flávia, então você falou que o fator genético também está presente. Tá, mas lembre-se, em menos quantidade do que o ambiental. O que a gente tem em volta acomete muito mais o nosso paciente do que o genético propriamente dito. Então, a gente tem que pensar que essa é uma doença que precisa ser tratada em vários outros pontos. Dentre os fatores genéticos que são importantes, tá? A gente sabe que existem alguns mecanismos aí para a gente conseguir, inclusive, identificar se o paciente vai ter ou não uma doença. Os fatores genéticos envolvidos, geralmente, eles estão associados aos alelos, eu já falei, do HLA, que aí são os antígenos leucocitários humanos. Vocês vão ver que ele, né, lógico, está presente em todos os seres humanos e que alguns desses alelos, né, a gente fala aí de um HLA específico para algumas doenças, eles vão ser marcadores genéticos. Esses marcadores genéticos, eles já podem ser achados em determinadas doenças. E a gente vai falar sobre elas. Então, se vocês perguntarem, Flávia, então quer dizer que se eu fizer um exame de sangue, eu tiver algumas dores articulares já começando,
e o médico pedir um marcador genético, pode ser que eu seja uma candidata ou um candidato a ter uma doença reumatológica? Sim, pode. Mas nem todo mundo que tem o tal do marcador genético lá específico, sei lá, para uma determinada doença reumatológica, vai desenvolvê-la. Então, às vezes você tem um marcador genético, mas nem vai desenvolver doença. Então, pode ser que isso aconteça e a gente vai esmiuçando sobre isso aí. Então, na hora que a gente vê, né, o que acontece com o nosso paciente, a gente começa a perceber que existe um hospedeiro, né, geneticamente suscetível a um antígeno artrogênico,